Olá, amigos do canal 16, TV da Cidade. Nosso programa Rio Preto em Foco já está no ar. Essa semana, fazendo um programa um pouco diferente e para mim um grande prazer, porque eu estou recebendo aqui um convidado muito especial. Eu estou recebendo aqui o professor Adailton Vettorazzi, professor, dentista, 2 vezes prefeito da cidade, quase terceira vez, mas depois ele vai falar um pouco para a gente disso, deputado estadual, deputado federal, presidente da Câmara de Rio Preto. O Adailton tem uma história muito grande, morador da Vila Santa Cruz, torcedor do América ou do Rio Preto? Do América e do Rio Preto. Ah, sim, tal. Mas mais um que a gente acha aqui que torce para os dois. Eu sou americano, todo mundo sabe em casa que eu sou americano. Professor, é um prazer trazê-lo ao nosso programa, porque nós estamos na beira da eleição e nós estamos vendo a cidade sendo transformada mais uma vez. Nós tivemos, por exemplo, do seu período, o senhor entrou, o senhor pegou administrações, que aquelas administrações que eram mais, a gente pode dizer, caseiras, como era de Andaló, do Filadélfio, né? O senhor pegou já a segunda gestão Filadélfio e entrou na cidade, a cidade fazendo um furacão e fazendo a gente pode dizer, um elevador para o futuro. Como é que o senhor vê a cidade hoje, depois de tantos anos que a gente não conversa com o senhor, como é que o senhor está vendo essa sua cidade? O senhor é de Engenheiro Schmidt, mas não é verdade? Bom, inicialmente eu queria cumprimentar a toda Rio Preto através do seu programa, nesta oportunidade que tenho de poder conversar mais uma vez com os riopretenses. E já faz muito tempo que eu não tenho esse privilégio, porque por uma série de razões mudei-me de Rio Preto, hoje resido em São Paulo e não esqueço, contudo, esta cidade, os meus amigos, meus colegas dentistas, como Luiz Gonzaga Moreira, que aqui está, e tantos outros, que todos os dentistas de Rio Preto são muito amigos meus. Tenho uma enorme legião de amigos também em todas as áreas da cidade, desde da periferia, maior periferia de Rio Preto da época, que era o Eldorado, na época era o grande cidade parava, Eldorado, exatamente, Eldorado, Vitória Régia, que eram assim os pontos assim mais periféricos da cidade, não é? Então nós deixamos muitos amigos e temos muita saudade. E hoje você nos oferece essa oportunidade de poder relembrar tempos antigos e fatos que nós assistimos, coisas que nós pudemos fazer para Rio Preto, enfim, para trocarmos ideias com você e com a população. Sem dúvida, porque as pessoas que são de fora que mais assistem o nosso programa, né? Gostam, as pessoas que vieram para Rio Preto, né? Que querem conhecer o nosso programa, e a cidade, assiste o programa e fala, poxa vida, eu nunca vi o professor Adailton Vettorazzi, às vezes prefeito 2 vezes. Então, nós estamos trazendo aqui hoje justamente o senhor, porque o que mais a gente passa no nosso programa são os filmes da Cometa Filmes, que o senhor adquiriu no seu período como prefeito. E as pessoas falam, poxa vida, tem tanto filme do Cometa Filmes, do Calabrese, por que tem mais na sua gestão? Foi porque, a gente está explicando, o Adailton foi o prefeito que adquiriu as fitas, não é isso? Na sua segunda gestão. Exatamente, quer dizer, o Silvio Calabrese fez um trabalho notável em Rio Preto. Ele marcou a história. Sem a existência da Cometa Filmes, certamente seria muito difícil nós recuperarmos imagens de nossa cidade que vem se desenvolvendo com uma rapidez fantástica, né? O Rio Preto está realmente num progresso muito grande e Silvio Calabrese, através das lentes, das objetivas da época da sua Cometa Filme, ele conseguiu mostrar aspectos antigos da cidade, hoje totalmente transformados, né? Mas que realmente não só para os saudosistas, mas também como testemunho da própria história da cidade, hoje vem a público através do seu trabalho, do seu programa, e isso é muito importante para a vida de uma cidade. Sem dúvida, e principalmente porque nós temos no Brasil, olha só gente, vocês em casa não sabem, nós temos praticamente 3 documentaristas no Brasil reconhecidos, que era no Rio de Janeiro, o Niemeyer, né, o Canal 100, em São Paulo, o Primo Carbonari, e aqui em São José do Rio Preto, que fez toda a região também, que é o Silvio Calabrese. Porque a Cometa Filmes fez toda a região, desde o Sal da Vaiandava, tudo aqui. E nós temos essa preciosidade, graças, então, à segunda administração do professor Adailton Vettorazzi, que na época, se não me engano, da UD, Jorge Simão, né, que era Era o secretário de Educação e Cultura. Educação e Cultura. Quem mais? A professora Dinora do Vale, parece que professor participou Dinora também, do Vale, né? O professor Romildo Santana também estava nesse processo. Romildo,
que organizou depois o Museu do Silva no Centro Cultural Professor Daúde Jorge Simão. Então, e nós temos, para a gente mostrar um pouquinho, vamos mostrar, já começando mostrando para vocês um pouco de Silvio Calabrese, da administração do professor Adelver Torazzo. Nós temos desde a primeira, gente, desde a primeira. Vamos mostrar para vocês agora um pedaço. Daqui a pouco a gente continua conversando aqui com o nosso ex-prefeito municipal, deputado federal, estadual, Adelver Torazzo. Do Rio Preto, dinâmica capital do Oeste Paulista, narra aos olhos do visitante sua odisseia de progresso, através de vistas dinâmicas, por ocasião da posse do prefeito e vice-prefeito e 15 vereadores. O prefeito eleito, professor Adelver Torazzo, foi prestigiado por seus conterrâneos de Engenheiro Schmidt, povo e banda musical. Um dos seus slogans foi a humanização da cidade. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: como é que o senhor vê a cidade hoje na beira da eleição? A cidade está bem transformada, é claro. Uma cidade hoje que não é mais aquela cidade do interior, aquela típica cidade do interior. Nós temos já os problemas urbanos de violência, de trânsito. Mas como é que o senhor vê hoje a receptividade do Rio Pretense com as pessoas que fizeram a história da cidade? Por exemplo, o senhor está sendo recebido na cidade, as pessoas reconhecem o senhor? Ou o senhor está vendo a cidade assim completamente diferente? Bem, a cidade evidentemente está diferente. Afinal, já são mais de 20 anos, não é, que nós deixamos. Em 82 nós deixamos a administração municipal, são 26 anos. E os jovens de hoje não haviam sequer nascido, eram crianças, muito crianças à época, né? E certamente isso dá um outro perfil à fisionomia da cidade. Mas entre as pessoas que continuaram, que já trabalhavam por Rio Preto na época, ainda existe muitos, felizmente ainda existe muitos amigos, ex-companheiros nossos, companheiros de administração, que continuaram em Rio Preto, trabalhando em Rio Preto, trabalhando em favor da cidade, funcionando verdadeiramente como vigas importantes da construção dessa nova Rio Preto de hoje, não é? Eu, particularmente, fico impressionado com o desenvolvimento de Rio Preto. É bem verdade que, quando nós fomos prefeito, nós praticamente projetamos a Rio Preto de hoje, com o trabalho do Dr. Lima Bueno, arquiteto que ainda hoje reside em Rio Preto, trabalha aqui em Rio Preto, embora seja secretário também da Prefeitura Municipal de Barretos. Nós projetamos Rio Preto, nós conseguimos o que só Rio Preto conseguiu. Foi a inclusão de Rio Preto num programa especial chamado Programa Especial de Cidades de Porte Médio do Governo Federal e do Banco Mundial. Na época, nós projetamos 32 obras para Rio Preto, todas elas voltadas para o desenvolvimento não só econômico, mas desenvolvimento econômico-social da cidade, com projetos de vias expressas, de reurbanização de todo o Vale do Rio Preto, de implantação de distritos e mini-distritos industriais. Enfim, nós demos uma nova visão, nós começamos a dar uma nova visão para Rio Preto. E isso certamente, feito há mais de 20 anos, está sendo muito importante para Rio Preto de hoje. Eu acredito, eu digo sempre, as análises que eu faço, né, sobre a cidade, sobre o aspecto urbano, o aspecto histórico da cidade, eu acredito que os dois pontos mais positivos das suas duas administrações, que precisava ter coragem, né, eu vou dizer 3 até. A primeira, administrar no período militar,
É duro. As pessoas que estavam... Só quem estava dentro sabe como é que era. Depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Mas eu acho que os dois grandes aspectos, o primeiro, que o senhor pegou a administração, que veio do prefeito Lotfi Jobacite, e o senhor continuou as obras dele. Depois o senhor entregou para o Dr. Wilson Romano Calil, que voltou na prefeitura também finalizando as obras. Eu acho que isso não existe mais hoje. Eu acho que a guerra política está tanta que não existe mais na cidade. Olha, veja, exatamente pegando assim pelas suas últimas palavras, o Dr. Wilson Romano Calil foi o prefeito que me sucedeu e com o meu apoio. Ele e o Dr. Raul, que foi o seu candidato e o nosso candidato a vice-prefeito. Pois bem, o Dr. Wilson, por exemplo, a dar apenas exemplo, ele desapropriou toda aquela área da chamada Baixada do Rio Preto, não é? Lá então, e já deu início à construção do Centro Cultural. Nós pegamos, acho que o Centro Cultural na terceira ou quarta laje, terminamos todo o Centro Cultural, construímos a Praça Cívica, o viaduto da Badibacite Jordão Reis, que é o maior viaduto de Rio Preto até hoje. O maior complexo de viadutos. Ele também foi iniciado na época do Calil. Depois uma empresa nacional contratada pelo Estado, que executava as obras, paralisou suas atividades e nós concluímos com os recursos da própria prefeitura, para que, evidentemente, a cidade não ficasse privada daquela obra tão importante de comunicação entre o centro e Vila Maceno e Anchieta, não é? E, na época também, o conjunto habitacional de SECAP foi iniciado pelo Calil e nós concluímos todo o conjunto habitacional da SECAP. Enfim, houve sempre um processo de continuidade administrativa e isso é vital para Rio Preto, porque ninguém, por mais que trabalhe, por mais que tenha uma equipe boa de governo, não consegue realizar todas as obras necessárias apenas num quadriênio. Então, esse planejamento da cidade que se faz ao longo dos anos é que é muito importante e que precisa ser sempre continuado. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da antiga rodovia Washington Luiz, que cortava a cidade. Rio Preto era atravessado pela rodovia Washington Luiz. E essa rodovia cortando os bairros do São Joaquim, Sinibaldi, Alto da Santa Cruz, Alto da Bom Jesus, Vila São José, São Manuel, Alto da Redentora, atravessando toda a cidade, era um problema de uma gravidade terrível para a cidade. Da morte, né? Exatamente. Muitos acidentes na Avenida Potirendaba com Independência, na Avenida Potirendaba e na Rua Independência, na Rua Bernardino de Campos, porque o tráfego da rodovia é sempre muito rápido. E isso, as pessoas atravessando essa rodovia de bicicleta, pedestres, eram vítimas de acidentes muito graves. Bem, na época houve a sugestão de que se mudasse o contorno da cidade, quer dizer, mudasse a rodovia Washington Luiz para um ponto mais distante. E me apresentaram, eu estive de frente com o problema, o Dr. Lotfi, que havia me antecedido, já havia iniciado as tratativas com o DR, mas não haviam sido ultimadas ainda, e havia essas duas possibilidades. A mudança pura e simples do trecho da rodovia que atravessava o perímetro urbano, que seria feito às custas exclusivamente do DR. E uma outra opção, que seria a transformação da Washington Luiz naquele trecho em autopista. Mas essa com recursos divididos entre DR e prefeitura. Nós adotamos a última tese, implantamos juntamente com o DR a via expressa ou autopista, que é talvez o acesso mais importante, a ligação mais importante que Rio Preto ainda hoje tem. Sem dúvida. Não é? Que corta toda a cidade sem cruzar com o perímetro, com as ruas internas, ou passando por cima ou por baixo dessas vias internas, né, das ruas ou avenidas de Rio Preto. E está aí uma obra que é uma obra para o século. Né? Isso porque o Dr. Roloto já havia iniciado as tratativas e nós demos sequência aos entendimentos com o DR e surgiu essa obra magnífica para Rio Preto.